Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Terça-feira, TV Guará, Avesso. Hoje nós vamos conversar com o senador da República. Nós vamos conversar com o senador Roberto Rocha. Muito boa noite, doutor. Boa noite. Doutor, veja bem, senador, você está no olho do furacão, lá em Brasília. Está confuso, não está? Muito confuso. Está muito confuso. Muito confuso. Que nível são as suas preocupações e em que direção elas se dirigem? Olha, eu acho o seguinte, Américo, o Brasil é uma república, uma democracia muito jovem, né? É preciso a gente ter a compreensão disso. Nós temos aí 30 e poucos anos de democracia e 100 e poucos anos de república. E claro que ainda temos muito o que amadurecer. A democracia tem os seus defeitos? Tem, mas a humanidade não ainda desenvolveu nada melhor. O ambiente democrático, ele, sem dúvida nenhuma, é o que há de mais adequado para uma civilização. O Brasil tem essa democracia que elegeu 4 presidentes da República pelo voto direto. Desses 4, 2 foram impedidos de governar. Então, por aí você vê que a gente ainda tem muito o que amadurecer. Claro que as entidades, as instituições estão funcionando, estão, a todo vapor. Mas é preciso também a gente entender que há que ter um grau de desideologização da gestão pública, né? Ou seja, não dá para a gente ficar convivendo no poder executivo, seja municipal, estadual ou federal, com um grau tão grande de ideologia. Há que ter um jejum ideológico no que diz respeito ao executivo. Eu admito que no legislativo ele não é apenas importante essa carga ideológica. Ele é fundamental, é necessário. Né? Mas no executivo não? Não, porque no legislativo, sobretudo na Câmara de Vereadores, na Assembleia, na Câmara Federal e até no Senado, embora majoritário, mas é legislativo. Você tem que defender o que você representa em primeiro lugar. E o que é que representa? Classes, setores, segmentos, partes da sociedade. Isso é legítimo. Você é eleito pelos pescadores, você vai em primeiro lugar defender os pescadores. Ok. Agora, o problema é quando você leva essa carga ideológica para o executivo. Mas, senador, você acha que, por exemplo, pegar agora o Lula, você acha que o Lula, ele levou essa carga ideológica para o governo? Ele fez um governo de esquerda ou ele se aproximou da direita, ele governou com a direita? Eu acho o seguinte, no Brasil, nas últimas décadas, nós tivemos 3 momentos muito importantes para o desenvolvimento da nossa democracia, das nossas instituições. Quais são? Na década de 80 foi o momento da política, onde o Brasil inaugurou uma nova ordem política, que foi com a redemocratização. Sim. E diga-se de passagem, para ser justo, sob o protagonismo de Tancredo e Sarney. Na década seguinte, de 90, foi o momento da economia. O Brasil inaugurou uma nova ordem econômica, sob o protagonismo do ex-presidente nosso Fernando Henrique, mas antes tinha o Itamar Franco. Itamar Franco e Fernando Henrique, ordem econômica. Iniciou um momento social, sim, mas na década seguinte, já com Lula, foi mais marcado pelas conquistas sociais. Então nós tivemos o quê? O político, o econômico e o social. Demonstrando que um está imbricado ao outro, um não existe sem o outro. Este foi o amadurecimento político que teve no país e assim nos estados brasileiros, lamentavelmente, diferente ainda do nosso querido Maranhão, que ainda não experimentou esse nível de amadurecimento. O que aconteceu? O primeiro mandato do presidente Lula foi marcado, na minha visão, teve 2 marcas fundamentais. Uma marca da herança bendita. Ele recebeu e colheu o que foi plantado pelo Fernando Henrique. Uma situação econômica tranquila. Okay. Exato, uma marca ele recebeu uma herança bendita. E a segunda marca é uma marca da incoerência. Porque o presidente Lula, ele se revelou como presidente absolutamente incoerente com o que dizia antes. Porque se fosse coerente, não tinha nascido o PSOL, o PSTU, e ele não terminava o mandato. Por exemplo,
O presidente Lula, ele nomeou para ser presidente do Banco Central um deputado federal do PSDB. Mas também não foi um deputado qualquer, não. Ele nomeou um deputado banqueiro. E nem foi banqueiro da Paulista, foi banqueiro de Wall Street. Mas você não acha que é muito difícil governar pela esquerda um regime capitalista? Não, eu acho que temos que ter esse jejum no executivo. Aqui é uma empresa. Essa empresa é de esquerda ou de direita? Ela é azul ou é vermelha? Ela tenta ser azul. Então, mas ela é de centro, centro descentrado. A vida da gente, na família, nas empresas, na igreja, em qualquer lugar, a gente toma decisões muito mais pelo centro. Centro não é a esquerda, a direita, sim. Centro descentrado, entendeu? Centro de equilíbrio. Centro de equilíbrio, ponto de equilíbrio, entendeu? Então eu acho que no executivo a gente tem que ter essa compreensão que o Lula teve no primeiro mandato, e eu estou aqui sendo, digamos assim, um reconhecedor disso. No entanto, o segundo mandato do presidente Lula, ele já teve uma carga ideológica e interdição ideológica muito grande. E ele só teve uma preocupação, foi a eleição do sucessor dele. Porque era necessário para o Brasil seguir avançando, após o momento do político, do econômico, do social, era necessário o Brasil investir em duas coisas fundamentais, sem o que não há desenvolvimento. Reformas? Infraestrutura. O que é infraestrutura? Rodovia, ferrovia, hidrovia, portos e aeroportos. E inovações tecnológicas, investir em ciência e tecnologia. Nenhum país do mundo consegue desenvolver sem isso. O Brasil, até então, no ano de 2010, com a eleição da presidenta Dilma, o Brasil estava crescendo 7% ao ano. E não havia investimentos em infraestrutura. Por quê? Porque o desenvolvimento era pelo consumo, fruto ainda da estabilidade econômica. Alguns créditos facilitados e tal. Ou seja, não havia crescimento pelo investimento, e sim pelo consumo. Mas todo mundo sabia que aquilo ali ia acabar, tinha data marcada para acabar. Aí ela foi eleita num ambiente econômico bom, 7% ao ano, você tinha uma relação dívida-PIB relativamente boa, de 40% aproximadamente. O que acontece é que após a eleição da presidenta Dilma, em 2010, o Brasil começou a sentir sinais de cansaço e o consumo não respondia mais. Quando chegou em 2012 para 2013, aí foi obrigado ela a fazer desonerações. Desoneração da linha branca, da folha de pagamento, dos automóveis, não aumentou como deveria, não reajustou como deveria a energia, o combustível e etc. E aí o Brasil quebrou. Mas tudo por conta de uma nova eleição. Então eles não olhavam mais a próxima geração. Só olhavam a próxima eleição. E aí o Brasil quebrou, e aí deu o que deu. Senador, 48 horas atrás prendem Lula. Aquele passeio dele pelo meio do povo para se entregar, eu achei absolutamente simbólico. Mas me diga uma coisa, até onde o senhor acha que essa prisão vai influenciar ou influir na eleição, nas próximas eleições? Olha, eu acho que não há o que comemorar por esse episódio. Não, eu não comemoro. Não, eu sei, nem nós comemoramos. Eu acho que não há o que comemorar, é muito ruim. Acabei de dizer, nós temos 4 presidentes eleitos, 2 destituídos, e temos aí um ex-presidente da República preso. Claro que a gente tem que entender e respeitar as decisões, sobretudo que vêm da Justiça. Agora, é uma coisa extremamente lamentável, em se tratando de um brasileiro que saiu aqui do Nordeste, foi em cima de um caminhão para São Paulo buscar sobreviver, como muitos e muitos nordestinos, e chegou à presidência da República. Então não é um brasileiro qualquer. Eu acho que o presidente Lula, claro, o segundo mandato dele, e aí em seguida, quando ele deixou a presidência da República, teve muita polêmica, muito problema, e esses problemas não somos nós que estamos aqui a julgar. Não somos fiscal da consciência alheia, e muito menos queremos ser juízes. Juiz julga, e quem na política julga não é o juiz, quem julga na política é o povo. É o povo. Entendeu? Então eu sou julgado, eu não sou juiz. Eu não me arvoro de ser dono da verdade, absolutamente. Eu coloco a minha opinião em debate, e se a minha opinião for vencida, eu humildemente tenho que reavaliar as minhas posições. Agora, o presidente Lula, inegavelmente, é um líder de massa, sobretudo no Nordeste. É um grande eleitor? Sem dúvida nenhuma, um grande eleitor. Eu diria que nós temos 2 Brasis. Por isso que é um erro, Américo, falar em classe média brasileira. É tão gritante as diferenças, as desigualdades.
do norte com o sul, que não é um erro falar classe média. Tinha que ser uma média do sul e uma média do norte, ter uma média da média. Então nós temos o Brasil da metade para baixo, que a sociedade é maior que o governo. E temos o Brasil da metade para cima, que o governo é muito maior que a sociedade. E nessa metade de cima, o pedaço mais difícil é o nosso Maranhão, é o nosso Brasil, que tem 1 milhão de Bolsa Família, que mais da metade das famílias dependem desse Bolsa Família para sobreviver. E que, infelizmente, nesses últimos 3 anos, as pessoas mais pobres do Brasil que vivem no Maranhão tiveram piorado as suas condições de vida, a sua renda. Isso dito não é por mim, dito por todos os indicadores econômicos, sociais e tributários. Por quê? Porque cabe ao governo ser indutor do desenvolvimento, promotor do desenvolvimimento. E isso efetivamente não está acontecendo no Maranhão. E aí não dá para você só fazer um governo se arvorar de defensor das políticas sociais, porque o social, qual é a maior obra social? Emprego. E como é que gera emprego? Só tem uma maneira: desenvolvimento econômico. Como no Maranhão não tem empresa se instalando, ao contrário, você tem uma insegurança jurídica enorme, você tem somente o governo que cobra impostos todo dia, o dia todo, que toma moto, toma carro. Há um ambiente democrático, há um ambiente de liberdade econômica. Veja bem, esse governo que o senhor está colocando assim, ele está com 60, quase 70 pontos de aprovação pelo povo. Quer dizer, o que toca no povo, o povo não está... Mas o senhor não respondeu ainda a minha pergunta. Qual é a influência de Lula preso nessa eleição? O senhor acha que vai ter alguma influência? Olha, o Lula é um eleitor e sempre será um grande eleitor. Claro que há, por parte do conjunto da população, uma frustração com o seu comportamento, tanto dele quanto do seu partido. Ó, os presidentes do PT estão presos, os tesoureiros estão presos, ministros estão presos. Será que está todo mundo errado? Ministério Público, a Justiça, a Polícia Federal, será que estão todos errados? O PT faliu? Eu acho que o PT sim, o Lula não. Uma coisa é o Lula, outra coisa é o PT. Acho que o PT tem um principal ativo, que é Lula. Sim. Se o Lula não for candidato, aí eu acho que não será. Aliás, eu acho até que ele vai registrar a candidatura, vai insistir com ela, e lá no momento que for exigido, ele vai substituir a candidatura por outro candidato do PT. Mas ele não transfere votos a esse nível? Esse é o maior enigma do marketing político, a transferência de voto. E esse enigma, ele é maior quando a transferência é vertical. Quando a transferência é horizontal, para o mesmo cargo, às vezes é mais fácil. Como ele fez com Dilma, por exemplo. Senador, nosso primeiro bloco está esgotando, a gente volta já, o papo é bom, passa depressa. A gente é só um instante, não demora não.